Me diz uma coisa, você ainda trata suas vendas como algo aleatório, algo sem controle, algo que depende do dia a dia, da sorte e basicamente do bom humor do vendedor? Se sim, eu tenho que te contar uma coisa: vendas não é arte. Vendas é ciência, vendas é dados e vendas está muito mais voltado para uma esteira de produção do que para arte. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica nesse vídeo. Eu sou Jobel Casper. Hoje nesse vídeo eu quero te mostrar que na sua empresa, seja você um empreendedor, gestor ou até mesmo uma pessoa que está de fato vendendo na ponta, que você tem que ter uma área comercial estruturada, uma linha de produção de fato, pois senão a gente não vai ter previsão em relação à venda, a gente vai ficar dependendo basicamente de uma ou duas pessoas que a gente chama de lobos solitários, que conseguem fazer o processo comercial do seu jeito. Você não tem controle sobre o que aquela pessoa faz, se essa pessoa sai da sua empresa, ela leva consigo a sua carteira, leva consigo os seus clientes, porque são seus clientes e não são os clientes da empresa. Então, se a gente vai trazer vendas para um processo de linha de produção, a gente precisa entender os erros que as pessoas cometem normalmente nesse processo, para então sim a gente fazer um processo de mudança de mentalidade e adicionar um processo que seja adequado para que a gente consiga de fato vender e crescer e ter mais receita para nossas empresas, para os nossos setores, seja para eu ser um gestor melhor, um empreendedor melhor, um profissional de forma geral. Então vamos lá. Quando eu falo que o erro que a maioria das empresas cometem é o fato de não ter um processo definido. Ou seja, contratam um vendedor, colocam ele dentro da estrutura e passam uma missão para ele: vender, seja serviço, seja produto, sem passar por um treinamento, sem passar por toda a esteira que a pessoa devia seguir para então vender. O vendedor faz tudo, o vendedor prospecta, o vendedor tira o pedido, o vendedor vai lá, se duvidar faz entrega também. E não ter um processo definido é o principal erro que eu vejo que as pessoas cometem aí, as empresas cometem no seu dia a dia. O dono cobra vendas, mas o time ele simplesmente ele consegue vender de vez em quando, não sabe como abordar, ele não sabe o que dizer, ele, às vezes não entende nem do produto que ele está vendendo com profundidade, ele não sabe nem como fazer o primeiro contato com os clientes. Como se fosse a pessoa montar um carro, toda vez que montar um carro diferente, porque simplesmente ela não faz ideia do que está fazendo, ela coloca o volante de um lado, depois do outro, depois ela faz alguma coisa, e cada vendedor toca do seu jeito, e seja o que Deus quiser. Então, vamos mudar isso daí. A gente sabe que, às vezes, o dia a dia nos consome, a gente precisa ter um processo muito bem definido para conseguir ter um comercial, uma linha de produção que de fato funcione e que a gente consiga ter previsibilidade de receita. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar agora também em relação à mentalidade é que quando você entende que vendas é sim uma esteira de produção, isso já é um grande passo, porque sendo uma esteira de produção, você consegue definir ponto a ponto o que deve acontecer. Você consegue mapear todo o processo, você consegue saber o que devia estar acontecendo, como está acontecendo. Se eu coloco, por exemplo, um material de um lado, eu sei que tem que sair exatamente aquele material. Eu não vou colocar aço de um lado e vai ser uma mesa de cadeira do outro lado. Eu vou colocar aço, vai ser uma mesa de aço. Então isso é uma estratégia de produção. Se eu coloco algo ruim, vai sair algo ruim. Ou se eu coloco algo bom, vai ser algo bom. Então o que eu coloco aqui na ponta é o que vai sair lá. Nós precisamos ter essa mudança de mentalidade para saber que sim, vendas é uma esteira de produção que tem início, meio e fim. Qual é o passo a passo para a gente ter uma esteira de vendas? Claro que a gente sabe que para cada empresa, para cada segmento, existem diferenças, né? Então, o exemplo que eu vou dar aqui, ela vai servir para 80% das empresas, mas tem uma porcentagem de empresas que não vai servir isso aqui. Se você é uma indústria, não é exatamente assim, a gente sabe disso. Mas se você é uma empresa que vende serviços, produtos, etc., seja B2B, o que eu estou falando aqui, seja B2B ou B2C, muito provavelmente isso aqui vai funcionar assim para sua empresa se você implementar. A gente tem que ter uma ideia primeiro que existem vários pontos em relação à vida de uma empresa, né? Eu tenho algumas empresas, sou sócio de algumas empresas, então dentro dessas a gente sempre cria esses processos comerciais e o mais importante, eu também cuido de processo comercial e desse processo de captura e demanda de empresas que são as minhas clientes. Então, eu faço esse processo de ponta a ponta
seja da geração de demanda até o processo final de vendas e pós-vendas também, na metodologia de Growth, onde eu sou especializado, meu cargo em empresas que eu sou sócio e eu cuido isso de várias empresas de fato. Vamos agora para dentro do passo a passo da esteira de vendas. E antes disso, rapidamente, caso você queira de fato aprender Growth, ou seja, todo esse processo de marketing, ou seja, processo de aquisição, ativação, que é vendas que a gente está falando hoje, e retenção, é realmente uma metodologia que funciona para as empresas brasileiras, seja eu empreendedor, gestor, se eu quero me tornar um profissional melhor, isso vai funcionar muito bem. Ou seja, você é um empreendedor que quer conhecer e saber o que você deve estar cobrando tanto da sua equipe quanto talvez de um parceiro. Esse curso ele resolve todos esses pontinhos aí. Vamos lá então. Dentro dessa realidade do passo a passo da esteira de vendas, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar aqui é, quando eu falei na esteira, se a gente coloca metal de um lado, vai sair metal do outro. Não tem como colocar metal e sair madeira. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é o que eu estou atraindo para dentro da minha empresa. Então, meu processo do marketing, onde eu coloco leads qualificados para dentro para que eu consiga ter vendas qualificadas aqui no fundo. Eu sei que às vezes é difícil isso, existe um embate entre marketing e vendas, por isso que eu falo tanto da metodologia do Growth, que a gente integra esses pontos e consegue acabar com esses probleminhas aí, mas vamos trazer para uma metodologia bem tradicional. O marketing tem que conseguir trazer pessoas qualificadas. Dentro dessa realidade aqui, muitas vezes eu tenho que trazer, o marketing traz uma galera, traz muito lead aqui dentro. Só que eu tenho um profissional aqui no meio que ele vai conseguir fazer o filtro entre os leads que chegam e o meu vendedor de fato, que a gente chama de SDR ou pré-vendas, que é a pessoa que vai simplesmente receber a pessoa e entender, essa pessoa de fato, ela tem as qualidades necessárias para que ela se torne uma pessoa que é possivelmente minha cliente. Isso a gente chama de MQL, Marketing Qualified Lead. A gente traz para dentro para entender, essa pessoa, ela é um possível cliente, então ela é qualificada para o marketing, beleza, entrou aqui, passou para o SDR confirmou as informações, essa pessoa realmente, ela preenche os requisitos, então sim, eu passo para o vendedor. Então entende, marketing passa para o pré-vendas, faz o filtro final para garantir que as informações que estão aqui são verdadeiras, e então eu passo para o comercial aqui na ponta, que inicia a jornada, de fato, de vendas. E dentro dessa questão, a gente tem muitos caminhos que a gente pode seguir. E aqui dentro, você está pensando, beleza, mas como é que eu controlo tudo isso? Para a gente controlar tudo isso de forma mais correta possível, o ideal é que você tenha um CRM. Independa o CRM. Claro que, vamos lá, o melhor que eu indico aqui, sem dúvida nenhuma, é o HubSpot, mas tem outros no mercado aqui que são maravilhosos também, o RD Station, que é um nacional excelente para começar, e para não só começar, na verdade, para empresas que já estão num processo de escala bem interessante, o RD também vai servir muito bem. E dentro dessa realidade, o CRM, essa ferramenta que vai ajudar eu a entender e controlar essa esteira de produção. Porque o lead caiu dentro aqui do processo, ele vai cair na etapa sem contato, por exemplo. Na etapa sem contato, quem pega essa pessoa aqui é o SDR. Na etapa depois, ele leva ele para o processo, para a etapa de qualificação. Qualificou, passa para a próxima etapa. Não qualificou, é como se fosse um material descartado, joga fora. Então, por isso que é uma esteira de produção, porque ele tem um passo a passo. Então, etapa sem contato, a etapa qualificação. Nesse momento aqui, a etapa sem contato e qualificação, quem é responsável é o time de pré-vendas. Daqui em diante, depois que qualificou, eu passo para o time comercial e aqui inicia de fato o que a gente pode falar que vai depender para cada empresa. Pode ser que aqui eu tenho uma ou duas etapas adicionais até o processo final de dar o ganho ou a perda, ou seja, ou eu vendi ou eu não consegui fazer a venda para aquela pessoa. E aqui tem várias ramificações que a gente poderia entrar, mas eu não vou, em relação ao que pode acontecer com esse lead, tá? Mas o principal é, dentro desse meu processo de conversão, eu sei que às vezes a pessoa não vai fazer a compra naquele momento. Então eu tenho que ter, dentro do meu processo, da minha esteira, eu tenho que ter os meus follow-ups, eu tenho que ter minhas retiradas de objeções, eu tenho que ter minha camada e minha fase de proposta, eu tenho que ter minha fase de fato de ganhar ou perder e descartar essa pessoa ou botar ela para dentro porque eu consegui vender. Tudo isso
ele tem que ser um passo a passo, só que esse passo a passo você precisa sentar e você precisa definir o que meu vendedor tem que fazer nas próximas etapas aqui. Qual é que é a próxima etapa? Entende que no pré-vendas tem a etapa de sem contato, a etapa de qualificação já passa para uma etapa talvez de consultoria. Depois da consultoria pode ter elaboração da proposta, apresentação. A apresentação pode ser a parte de fechamento ou não. Claro que é aí que estou falando. Isso vai depender do segmento da sua empresa e vai depender também, obviamente, do seu processo comercial. Mas reduza o máximo possível a quantidade de etapas para que isso seja o mais fácil possível. A gente sempre tem que pensar em simplificar do que complicar. E fazer o simples, por incrível que pareça, é difícil. Eu vejo as pessoas complicando demais aqui também. E, claro, você precisa ter isso implantado no seu CRM, ter colocado isso, ou simplesmente, caso você esteja iniciando de fato, existem ferramentas como o Trello, onde você pode fazer isso, você pode controlar isso em planilha. O importante é, tenha um processo definido. Por hoje é isso, tá? Eu poderia aqui me estender e explicar passo a passo, mas caso você queira se aprofundar nisso, eu tenho meu curso também e tem mais vídeos que eu solto aqui toda semana. A comunidade e academia do ROI, a gente vai alimentando exatamente sobre esse tipo de conteúdo, seja sobre a parte de marketing, atração, a parte de conversão, sobre vendas, a parte de retenção, como é que eu tiro mais dinheiro da minha base de clientes. Então, basicamente é isso. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo, curtam esse vídeo e não se esqueça, inscreva-se no canal porque tem vídeo toda semana. Valeu, até mais, tchau!